a palavra que Deus tem nos enviado para que nós possamos guardar no coração. Amém? Vamos lá em Salmo 119, do 1 ao 19. Senão nós vamos ler o Salmo todinho, 119. Amém? Glória a Deus. Amém? Diz assim, irmãos: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que observe os teus preceitos. Aqui o Senhor diz para nós, irmãos: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Somos bem-aventurados aqueles que andam no caminho de Deus. Bem-aventurados aqueles que fazem a vontade de Deus. Bem-aventurados porque são alegres, felizes, sem sentimento ruim, sem tristeza, sem mágoa. Esses são bem-aventurados, porque Deus nos conhece a fundo, Deus nos conhece o nosso coração. E que buscam as prescrições de Deus, a escrita de Deus, a palavra de Deus, para que sejamos guardados debaixo das suas asas. Porque Deus é bom, grande é a sua misericórdia, mas Ele também nos trata, irmão. Quando Ele vê um filho dele saindo do caminho, irmão, Ele trata, Ele recolhe, Ele faz de tudo para que voltamos a Ele, porque Ele é o nosso Deus, o nosso único Deus. Amém, irmãos? Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Então, irmãos, é difícil cumprir à risca os mandamentos de Deus, mas fazemos o possível e o impossível para cumpri-los. E que Deus sabe das nossas fraquezas. Deus nos conhece desde o ventre de nossa mãe. Quantos anos, né, irmão, que Deus nos conhece, principalmente eu. Então, Ele sabe o que nós passamos, o que nós erramos e que nós confessamos diante dele nossos pecados, nossos erros, e nos abençoa. Porque Deus fala: confessai seus pecados diante de mim, que eu sararei a sua terra. Amém, irmãos? Tomara sejam firmes os meus passos, para que observe os teus preceitos, que ande firme na presença de Deus, para ouvir a palavra dele e guardar no nosso coração. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Porque muitos, irmãos, se envergonham da palavra de Deus, muitos se envergonham até de falar, dar um testemunho, se envergonham. Então nós não devemos nos envergonhar, devemos levar a palavra de Deus àqueles que não conhecem e nos preservar, irmão, diante de palavras erradas, não dizer aquilo que Deus não se agrada. Se nós não sabemos dizer, ficamos quietos. Diz a alguém que tem mais sabedoria do que a gente e pergunta, que eles vão responder. Não vamos responder coisa errada, porque as coisas erradas nos envergonham amanhã. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Rendei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Então, quando nós aprendemos, irmão, aquilo que Deus nos quer que façamos, nós vamos fazer o quê? Graças te dou, Senhor, pelo Senhor ter me ensinado o caminho certo, por estar na tua santa presença. Eu errei, Senhor, me perdoa, nunca mais vou errar. Assim Deus se agrada de nós, irmãos. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Jovens, olha para o Senhor e guarda a palavra no seu coração, para que não caia em tentação, porque o diabo está solto. O diabo ataca os jovens, porque ele sabe que os jovens são o futuro exército de Deus. Então eles não querem que os jovens andem na presença de Deus. Então, jovens, abra o seu coração para o Senhor e busca, peça perdão se algum erro, porque nós somos falhos, irmãos. Busque o Senhor Deus enquanto é tempo, irmão. Porque aqui o Senhor Deus diz: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então isso é uma palavra que nós devemos ter no nosso coração. Não pecar contra o Senhor Deus. Porque nós pecamos contra o Senhor Deus e Deus se entristece de nós. E nós queremos uma bênção, Deus não dá a bênção, irmão. Porque Ele está vendo que nós estamos errados. Então nós temos que fazer o possível e o impossível para agradar a Deus. Porque Deus é bom, grandes são as suas misericórdias.
Com os lábios tenho narrado todo o juízo da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Porque riqueza, irmão, dinheiro, joias, tudo isso é vaidade. Porque a nossa maior riqueza é o nosso Senhor Jesus, é a glória, é o Espírito Santo, é viver na presença de Deus, andar com respeito, andar com amor, andar com teu próximo, abençoar as pessoas, Senhor Jesus. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Seja generoso com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Então, Deus é generoso conosco, irmão, como somos fiéis a Ele. E nós guardamos a palavra de Deus, porque quando Deus nos toca, nós guardamos a palavra de Deus. Muitas vezes a gente não tem entendimento da palavra, nós esquecemos, mas procura chegar em casa, ver a Bíblia, procura pedir a Deus entendimento, sabedoria, porque Ele nos dá. Deus é bom, Deus é misericordioso. Então aqui Ele fala: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Deus nunca esconde de nós, irmãos, os mandamentos dEle, a tua palavra, porque Ele é bom. Grandes são as suas misericórdias, irmão, porque nós devemos sempre pedir a Deus sabedoria, entendimento, visão das palavras de Deus. Aqui, irmãos, em Mateus, vamos lá em Mateus, dá um pulinho rapidinho. Em Mateus 22, versículo 34 até o 40. Amém, irmãos? O grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Os fariseus, irmãos, sempre viviam questionando o Senhor Jesus, sempre viviam, assim, fazendo reuniãozinha para tentar o Senhor Jesus, para que se ele caísse em algumas ciladas. Mas o Senhor Jesus era e é Filho de Deus. Ele é sábio, ele conhecia o coração de todos, como conhece o nosso coração. Então os fariseus faziam de tudo para agredir o Senhor Jesus. Ele sempre com mansidão respondia o que vinha do Senhor Deus. Em um deles, interpretado da lei, experimentando-lhe, perguntou. Então um deles, os fariseus, que era grande, talvez fosse um advogado, um juiz, uma pessoa sábia, mas nunca são sábios como o nosso Deus. E ele disse: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O segundo semelhante é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende da lei e os profetas. Então Jesus respondeu com mansidão a eles, amarás teu Deus sobre todas as coisas, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro Deus, depois você. Ame. Então eles se calaram, porque eles sabiam que a resposta era certa. Então, irmãos, tudo que nós aprendemos do Senhor são coisas que Deus nos envia, Deus nos sustenta. Deus é maravilhoso, porque o que nós aprendemos de Deus, irmãos, nós temos que guardar no nosso coração. Tudo que nós ouvimos uma palavra, até uma criança, irmão, que vem pregar, é o Deus que fala através dela, o Espírito Santo. Então nós temos que obedecer, irmão, obedecer a palavra, porque aqui também em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Olha que palavra linda, irmãos, e maravilhosa. Porque ele diz todos, ele não escolhe pessoas. Ele não escolhe: esse é meu filho, esse me aceitou, esse é bonito. Não, todos. Até aquele que não te conhece, ele chama: vinde a mim, vinde a mim. Então Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Oh, meu Deus, se todos ouvisse essa palavra e fosse nos pés do Senhor, que bom seria, irmão. Aqui ele ainda diz no versículo 29: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando nosso fardo está pesado, irmão, quando o jugo pesa, nós devemos recorrer a Jesus, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele, o fardo dele é leve, é suave, Ele nos acolhe nos braços, irmão, Ele nos carrega no colo, porque o nosso Deus é maravilhoso. Certa época, irmão, eu fiz uma coisa, né, que eu não devia ter feito, mas inocência minha, né? Eu falei assim: Jesus, amado Deus, eu te amo tanto, 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 que eu queria te carregar no colo, tanto que eu te amo. Sabe que Jesus me respondeu na hora? Carrega-me no teu coração. Então, irmão, isso foi uma palavra tão... Não esqueci disso, né? Então nós temos que guardar o Senhor Jesus, carregar o Senhor nos braços do nosso coração. Não nos braços nossos, porque nossos braços não têm valor nenhum, né? Sim, os nossos braços espirituais. Dentro do nosso coração devemos carregar o nosso Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele é bom, Ele é lindo. Deus faz tudo aquilo que nós pedimos, porque Ele nos conhece, irmão. Tem uma palavra que diz, eu não sei onde está escrito, mas Ele fala aqui: as bênçãos te alcançarão quando a gente é fiel a Ele. Não custa ser fiel a Deus, apenas ser fiel, apenas amar a Deus, perdoar o seu irmão, ter amor no coração, porque o amor no coração é tudo que Deus quer. Perdão, irmão, fazer a vontade de Deus, que o que Deus quer que nós façamos a vontade dEle, isso é muito bom, irmãos, muito agradável a nós. Pode ficar tranquilo que tudo que fizermos para agradar a Deus, Ele nos retribui, como é que fala? O máximo. Tudo que você quer, Ele te dá o dobro. Então não adianta a gente, também nós não devemos fazer a vontade de Deus em pedir para que Ele nos devolva. Não, fazer por amor, porque por amor Ele nos devolve. Amém, irmãos? E Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Deus.